Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, seja lá qual for a hora que vocês estejam assistindo essa aula. Tudo bem com vocês? Professora Yali aqui. Dessa vez venho trazer um formato de aula diferente, né? Eu venho acompanhando vocês aí nas aulas de redações. Estamos seguindo um cronograma de aula, inclusive quem não estiver acompanhando, procure aí no canal que vocês vão estar encontrando essas aulas, tá certo? Mas hoje eu venho trazer para vocês uma parte de legislação extravagante. Estaremos gravando alguns conteúdos de legislação extravagante, direitos humanos, que é para reforçar, né, essa reta final aí, trabalhando sempre em cima de questões, com dicas, coisas bem pontuais que vai ajudar vocês aí a fixar o conteúdo, a dar uma fortalecida maior, agora que a gente já tá tão perto aí da nossa prova, né? Pessoal, sou professora Yali, professora de redação, né, prioritariamente, mas consigo lecionar algumas disciplinas de direito, aí é um pouco da minha abrangência, né? Eu sou formada em investigação e perícia criminal, então, na minha formação, eu peguei basicamente todas as disciplinas da área de direito que cai para concurso, não peguei aquelas disciplinas de direito civil, enfim, mas legislação extravagante, penal, constitucional, todas essas disciplinas que caem em concurso foram disciplinas da minha formação. Tenho pós-graduação em criminologia, em redação e revisão textual, tá? Fui aprovada em 4 concursos públicos, prestei mais de 10, então possuo uma carga aí boa nesse mundo de concursos, o que facilita aqui a forma de eu ensinar para vocês, né? Porque tenho muita convivência aí nesse mundo de questões, de banca, tudo isso que é a nossa área fim. Tô só tentando ajustar a câmera aqui rapidinho enquanto eu converso com vocês, porque pronto, agora ficou melhor. Pessoal, seguinte, essa aqui é minha rede social, tá certo? Quem quiser me seguir para ver alguns conteúdos que eu posto, eu geralmente posto mais coisas relacionadas à parte de redação, mas também acabo às vezes dando alguma notícia relacionada ao concurso, conto um pouquinho da minha história por lá também. Então, quem quiser, sinta-se à vontade para estar me seguindo. Esse aqui, como vocês já sabem, é o Instagram do Núcleo Militar, onde vocês podem obter mais informações a respeito de cursos completos, de polos presenciais. Existem mais de 10 polos presenciais aí espalhado pelo sertão e talvez você encontre um que esteja mais pertinho de você, ok? Queria passar para vocês algumas informações antes de irmos para o nosso assunto, de fato. Eu trouxe aqui para que vocês possam observar conteúdo programático e vou estar pontuando algumas coisas, né? Isso aí vocês veem que foi retirado do edital de vocês, então não é novidade, ou então não deve ser, vocês já devem saber tudo isso aí, né? De cabo a rabo, como a gente fala. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui de pronto, né? A gente tem que entender aqui que a banca colocou 2 disciplinas em uma, né? A banca colocou 2 disciplinas em uma. Então, até aqui o ponto 4, até o ponto 4, a gente pega direitos humanos. Do ponto 4 em diante, a gente pega tópicos de legislação extravagante, legislação especial, legislação esparsa. O que significa dizer que nós temos que priorizar as duas de forma equivalentes. Porque pode vir 6 questões de uma, 4 de outra, 5 de um, 5 de outra, nós não sabemos. Nós apenas deduzimos que ela vai equilibrar essa quantidade de questões entre as duas. Vou pontuar outra coisa para vocês, que é interessante aqui que vocês estejam atentos. Essa parte aqui, a partir do tópico... Vamos lá. Aqui a partir do tópico 5, que é onde começa a legislação extravagante,
essa parte aqui, ela é mais pesada. É uma parte mais pesada porque cada tópico é uma lei diferente. Então, cada lei tem suas próprias peculiaridades, cada lei tem suas próprias regras, cada lei tem seus próprios prazos, cada lei tem seu próprio linguajar, tem seu próprio entendimento ali de tribunais, que eu vou bater nesse ponto também. Então, assim, em um estudo dessas disciplinas, você gasta mais tempo, preste atenção, você gasta mais tempo estudando a parte de legislação extravagante, porque você vai gastar mais tempo para conseguir aprender diversas leis do que uma lei só. Porque, beleza, direitos humanos, ele é uma disciplina só. Mas IALE, a gente não tem um tópico só. A gente não tem um tópico só. Sim, não temos. Nós temos 4. Mas o que você precisa entender aqui? Deixa eu voltar. O que a gente precisa entender aqui? Isso aqui é teoria. Isso aqui é teoria. Isso aqui é teoria. Nós temos uma lei, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqueles tópicos ali iniciais, eles são tópicos teóricos. Então, tem várias teorias, tem vários pontos. É difícil de aprender? É também. Só que os outros de legislação extravagante é mais complicadinho. Então, em uma possível divisão de horários para estudar isso aí, você prioriza a legislação extravagante. Mas não deixem de estudar direitos humanos. Vocês precisam estudar, sim, precisam estudar muito, precisam garantir essa pontuação na prova. Nós também teremos aula de direitos humanos aqui em breve. Eu e os professores do núcleo, nós estamos nos esforçando ao máximo para conseguir gravar o máximo de aulas possíveis. Mas da mesma forma que é correria para vocês, é correria para a gente também, né? Imagina, vocês vêm aqui, senta e pega a aula pronta, o que já é difícil vocês arrumarem tempo. Imagine para a gente aqui do outro lado, que diante de tantas coisas a fazer, a gente tem que parar, formular a aula, escolher os pontos, enfim, e gravar, né? Editar essa aula depois, postar, divulgar. Então, saibam que a gente está fazendo o maior esforço para que isso aqui esteja ocorrendo. Vamos pontuar aqui uma coisa em que muitas pessoas ficam me perguntando, que é objeto de dúvida, que é esse tópico 14. Muitas pessoas ficaram surpresos a se deparar com esse tópico aqui. Súmulas, jurisprudência dominante dos tribunais superiores e legislação relacionada com os temas. Pessoal, prestem atenção em uma coisa. Quando a gente estuda toda a parte de direito, seja o direito qual for, lá na parte constitucional, a gente aprende, né, a pirâmide de Kelsen, né? E aí tem a Constituição, tem as leis infraconstitucionais, as emendas constitucionais, enfim. Diante de tudo isso, existem tribunais, né? Existem tribunais como o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça, o STF e o STJ. Eles fazem julgamentos constantes, tá? Sobre todas as áreas do direito civil, direito penal, direito constitucional. O que acontece? Eles pegam um artigo, esse artigo aqui a gente entende isso. Isso ocorre principalmente em julgamentos. Então, eles estão lá julgando determinadas situações que chegam à instância superior, né, deles, e aí eles decidem alguma coisa que repercute em todo o âmbito do direito. O que significa dizer que esses entendimentos é exatamente isso aí que está no tópico 14 de vocês. São as súmulas e as jurisprudências desses tribunais. Como é que a gente estuda essas súmulas e essa jurisprudência? Eu vou tirar um dia só para eu estudar isso? Como é que eu vou estudar? Não, você não vai. Esse estudo de súmulas e jurisprudências você faz junto com o conteúdo. Então, se você pega uma legislação comentada, por exemplo, você vai estudar ali e pega Lei Maria da Penha comentada, né? Geralmente um PDF, um e-book, enfim.
você vai ver que quando o professor vier explicando artigo por artigo, vai ter uma partezinha que ele bota lá. O STF entendeu tal a respeito de Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu acho que ela tá quase disparada, assim, na lei que mais tem jurisprudência e súmula. E aí você vai estudando junto, né? Fora isso, nas aulas, os professores já passam esses entendimentos. E nas questões já vem também esses entendimentos. Então, é uma coisa que já vem conjunta, você não vai estudar a parte. A gente estuda isso aí a parte quando a gente está estudando para delta, para promotor, para juiz. Aí, realmente, a gente pega tipo um compilado de Lei Maria da Penha e vai lá estudar só aquelas súmulas. Para a prova de carreira militar, você estuda junto, de forma conjunta com o assunto. Tá bom? Então, não se apavorem com esse pânico. Vocês têm que estudar. E por que isso foi cobrado pela banca? Isso aí foi cobrado simplesmente porque a OCP ama cobrar esses entendimentos. O Instituto AOCP, ele se espelha um pouco com o SEBRASP, né? Com o SEBRASP-CESP. E eles têm uma fascinação pelos entendimentos do STF e do STJ. E aí, o que era que estava acontecendo? Eles colocavam, o AOCP colocava questão, cobrando o entendimento do STJ e do STF nas provas, e aí o pessoal entrava com recurso, dizendo, mas isso não estava previsto no edital. É óbvio que esse pessoal perdia o recurso. Por quê? Se você está estudando Lei Maria da Penha, você precisa saber, entendeu? Tudo o que rege Maria da Penha. E não só o que está na lei. Você precisa entender a doutrina de Maria da Penha. Você precisa entender... Você precisa entender o que está por trás ali regendo aquela lei de certa forma. Mas aí, para que seja evitado isso, o pessoal entrar e vai cobrar lá. Ah, o STF entendeu tal. Aí o povo, não, mas isso aí não tá no meu assunto. Aí o que é que a banca fez? A banca fez, então eu vou colocar um tópico, porque agora as pessoas não têm motivação de argumentarem isso. Então é só isso, não precisa entrar em pânico, tá bom? Uma coisa que vocês precisam ficar atento também relacionado a isso. A gente vai ver aqui nas questões que a gente for resolver. Às vezes, a banca vem falando assim, segundo a Lei Maria da Penha, aí você vai responder segundo a Lei Maria da Penha. Se a banca vem dizendo segundo o entendimento dos tribunais superiores, aí você vai responder segundo o entendimento do STF ou do STJ. Por quê? Existe uma coisa que é o que? A contradição. Às vezes, os tribunais, eles decidem, né, eles tomam decisões que vai de frente, né, vai de encontro ao que está na lei. Então, a lei está entendendo alguma coisa e aí eles vêm e julgam contrário àquilo. Outra coisa que pode acontecer também, mas eu acho que a banca de vocês, nessa prova, por ser de nível médio, não vai aprofundar exatamente nesse quesito. Mas às vezes o STF tem um entendimento a respeito de uma coisa e o STJ tem um entendimento diferente a respeito da mesma coisa. Geralmente isso quem cobra mais é o CESP, mas pode acontecer também. Por exemplo, isso aqui é um prendedor de cabelo, né? Isso aqui é o que a lei está dizendo, que isso aqui é um prendedor de cabelo. Aí o STJ não, entende que isso é um bico de pato. O STF não, entende que isso aqui é uma xuxa, entendeu? Uma xuxinha de cabelo. Então... Aí você vai marcar de acordo com o quê? De acordo com o que a banca está pedindo. De acordo com o enunciado da questão. Tá bom? Então, é só essas peculiaridades que vocês têm que tomar cuidado, que pode acontecer, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Então, é isso mesmo, a gente tem que ir dançar conforme a música toca. Tá bom? Então, a gente vai ver hoje Lei de Tortura, a Lei 9.455... A Lei 9.455 de 1997, Lei de Tortura, lei que não cai não, ela desbanca nas provas. Não tem uma prova que coloque isso aí no edital e não caia. Pelo menos uma questão cai. A gente vai depois bater em alguns tópicos lá do edital
em que tem alguns assuntos que tem mais, algumas leis que tem mais chance de cair, outras não. Essa aqui com certeza, eu não vou dizer com certeza porque nada é certeza no mundo de concurso, né? Mas essa aí está entre as 5 que provavelmente, bem provavelmente, vem questões dela. É a lei que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá. Como eu tenho orientado a maioria dos meus alunos de mentoria, eu tenho seguido a orientação de que estamos em reta final e o estudo para legislação, para direitos humanos, para constitucional, tem que ser um estudo mais voltado para a leitura da lei seca e para a resolução de questões. Então, em outras situações, a depender do tempo, certamente nós vamos ali para um campo mais teórico, onde nós vamos ali destrinchar artigo por artigo, entender alguns conceitos mais aprofundados, só que essa fase nós já passamos. Então, estamos em reta final, temos que bater em cima daquilo que mais cai, daquilo que tem maior probabilidade de vir na nossa prova. Então, é isso que eu oriento agora para uma reta final. Leitura de lei seca e questões. Por quê? Uma possível jurisprudência, uma possível doutrina, um possível posicionamento da banca diferente do que vem na lei seca, vai vir nas questões. Então, nós vamos conseguir enxergar aquilo que não está na lei seca quando nós estivermos fazendo a resolução de questões. Então, quem estiver aí nessa reta final de revisão, nessa reta final ainda deixou um pouco perdido o que é que eu faço nessa parte de direito, esse o meu aconselhamento, né? Realmente fazer a leitura da lei seca e muita resolução de questões, ok? Seguindo deste princípio, muitas pessoas, quando eu faço leiam a lei seca, elas tendem a me perguntar como é a leitura da lei seca, por onde eu faço a leitura da lei seca. Vou voltar aqui só para que não perca o foco tentando ler ali. A leitura da lei seca não é a leitura da legislação comentada. Legislação comentada é uma coisa, PDF é outra coisa, lei seca é outra coisa distinta. A lei seca é a lei do jeito que ela está prevista no código. Então, se nós temos um código, a lei vai estar de acordo com o código. Se nós temos, por exemplo, o Código Penal, o Código de Processo Penal é do jeito que está lá. Se a leitura da lei seca da Constituição Federal, é do jeito que está na Constituição Federal. Se é a leitura da lei seca de uma legislação esparsa, de uma legislação extravagante, é do jeito que está previsto. Onde, no site do Planalto, nós temos todas as leis que regem esse país. Então, não aconselho entrar talvez por outro site, porque pode estar desatualizado. Quando nós estudamos pelo site do Planalto, nós temos a certeza que nós estamos estudando por uma lei atualizada. Então, é o que nós vemos aqui, site do Planalto, né? Aqui é o site do Planalto, beleza? A Lei 9.405, que é a lei de tortura. Eu trouxe essa lei porque ela é uma lei muito pequena. Obviamente, se fosse uma lei maior, não ficaria, eu acho, viável essa didática de eu trazer a lei e ir lendo e pontuando com vocês, porque seria uma lei mais extensa. Como essa lei é mais objetiva, e aí os desdobramentos dela, que talvez leve mais tempo para a gente estudar, então vale a pena a gente dar uma leitura nela e ir pontuando coisas específicas a respeito do artigo, tá certo? Então vamos lá, dar início aí. Constitui crime de tortura. Vamos lá. Constitui crime de tortura. Isso aqui é o conceito. Isso aqui é a definição do que é tortura. Nós vamos ver que existem aí 3 tipos, se não estou enganada. São 3 tipos de tortura. A doutrina nomeia elas, né? Tortura por tortura, tortura, castigo, entendeu? A doutrina vai nomeando aí ela de acordo com os seus artigos, só que não é muito comum o AOCP cobrar essa definição. Mas quando ele cobra, é uma coisa assim meio natural que a gente saiba responder. A gente consegue
perceber aí esse conceito. Então aí a lei começa dando o que? A definição. O que é a tortura em si? E aí a gente vem aqui, ó. Constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Sofrimento físico ou mental. É objeto de prova vir tirando essa parte do mental. Então, tem questões de prova, vocês vão conseguir observar que tem questões de prova que fala que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, mas não mental, mas não psicológico. Então, tem que lembrar que constitui tortura também você causar um intenso sofrimento, você constranger alguém mentalmente, tá? Não só fisicamente, não só batendo naquela pessoa, enfim. O sofrimento, o constrangimento mental também constitui crime de tortura. Lembrem disso, vocês vão ver isso em questões. Vamos lá. Com o fim de esses três aqui, ó, letra A, letra B, letra C, é o tipo que eu tô dizendo a vocês, é o tipo que as bancas gostam de talvez pedir aí o nome, o conceito técnico desse tipo de tortura, que aí seria o quê? Constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Esse é o tipo de tortura que o torturador, o que ele procura é ter informação daquela pessoa, é ter uma declaração, é ter uma confissão. Nós podemos imaginar ali um possível sequestro, onde a pessoa vai torturar aquela pessoa até que ela dê informação do endereço daquela pessoa, da conta bancária, enfim, algo desse tipo. Ou uma organização criminosa, ela tem ali como refém um policial e aí vai torturar a fim de que ele dê informações a respeito de números de boletim, de ocorrência, enfim. A gente tem que entender que um dos tipos de tortura, o fim que o torturador quer obter é essa informação, essa declaração ou essa confissão da vítima ou de terceira pessoa, tá? Então, não é só da pessoa que está sendo torturada. Pode ser também uma informação, uma declaração a respeito de uma terceira pessoa. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, aí é o tipo de tortura que vai omitir outra ação criminosa. Então, ele tortura com o objetivo de ocultar outro crime que foi cometido ou omitir, tá certo? O terceiro tipo é em razão de discriminação racial ou religiosa. Atentem-se para o que está escrito na lei, racial ou religiosa. Porque a banca pode trazer outros elementos que não estão previstos na lei. Homofobia, cunho sexual, enfim, orientação sexual, de gênero. Isso não está na lei. O que diz na lei é que existe o tipo de tortura por discriminação racial ou religiosa. São dois tipos. Então, veja só, recapitulando, né, quando nós fazemos o constrangimento de alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, um dos dois, causando nessa pessoa tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento mental, e nós temos um objetivo, nós temos um dolo específico. Esse dolo ou é o de obter informação, declaração, ou é para provocar a ação ou a omissão de natureza criminosa. Então, você já cometeu um crime, você vai torturar para que você consiga prolongar a ação daquele crime ou para você omitir outro crime de natureza jurídica. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Lembrem, aqui só são dois tipos, racial ou religiosa. Outro conceito de tortura, qual seria? Outro conceito de tortura. Submeter alguém sob a sua guarda, poder
ou autoridade com o emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Esse aqui é o tipo de tortura tutela. É aquele torturador que ele vai cometer esse emprego de violência ou grave ameaça contra uma pessoa que tem ali, que está sob os seus cuidados de alguma forma. Quem nós podemos lembrar aqui é o caso de pai ou mãe que acaba cometendo tortura. Isso não é muito fora do comum aqui no Brasil. Nós já vimos casos de pais que têm a tutela do filho e acaba cometendo esse tipo de tortura. Lembrando que aqui, quando a pessoa está cometendo esse tipo de tortura, o objetivo dela, na verdade, ali que ela usa como artifício, é exatamente, é um castigo pessoal, é uma medida de caráter preventivo, sabe? Para evitar que aquela pessoa faça tal coisa. Então, por isso que nós chamamos isso de tortura castigo. Vamos atentar-se a uma coisa aqui. Quero que vocês prestem atenção e vocês vão ver que isso aqui cai em prova. Ó, vejam só. Aqui a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Então, nós já vamos fazer o quê? Um tipo de resumo aqui, ó. Tutela, né? Reclusão 2 a 8. E Ali, cai pena? Cai. Adianta chorar? Não. Adianta se desesperar? Não. Tem que tentar lembrar. Tem que ler e tentar lembrar, porque cai pena, vocês vão ver que cai. Tem que ter na cabeça que durante a lei de tortura a gente vai encontrar penas diferentes. E aí vamos como se a regra fosse a reclusão e vai ter uma exceção que a pena é de detenção. E a gente vai ver qual é. Tem que lembrar que são diferentes as penas. Então, no caso de tortura tutela, tortura castigo, nós temos que lembrar que é de 2 a 8. 2 a 8. Beleza. Passamos por aí. Tutela, reclusão de 2 a 8. Na mesma pena, olha aqui a palavrinha mágica para não errar em questão. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, o que é que nós temos que entender? Aqui é outro tipo de tortura, que é aquela pessoa que ela tem ali a pessoa presa, né? Então, ela tem que ter o cuidado daquela pessoa que está sob sua tutela, sob sua guarda. É uma pessoa presa ou sujeita a uma medida de segurança. E aí, o que que a gente tem que entender? As questões, elas narram situações em que o agente público, enfim, o agente que está com a tutela daquela pessoa presa, ele está cometendo diversos atos que são previstos em lei. Então, algemar é previsão de lei, deixar ele isolado talvez é uma previsão de lei. Só incorre em tortura quando é um ato que não é previsto em lei, quando é um ato que não decorre de uma medida legal. Saiu de dentro da legalidade, então isso sim vai ser enquadrado aqui na lei de tortura, porque as questões elas costumam fazer este tipo de pegadinha. Pegar o quê? Uma situação em que nós achamos que é tortura, mas aquilo está previsto em lei. É permitido ao agente fazer aquilo ali, entendeu? Só comete tortura quem faz um ato não previsto em lei. Nessa situação aqui que eu estou narrando a vocês. E a palavrinha mágica incorre na mesma pena. Então, o que nós temos que lembrar aqui? Tanto a tutela, isso aí é para vocês lembrar a tutela, tipo como se fosse pais, entendeu? Como se fosse os pais, para vocês ficarem isso na cabeça. Então, tanto a tutela quanto o agente, vamos colocar agente assim, porque a gente lembra do preso. Tanto a tutela quanto o agente também é reclusão de 2 a 8. Aqui é a mesma pena. Aqui é a mesma pena.
Por que eu estou frisando isso? Preste atenção no restante da lei. Na mesma pena incorre, beleza. Aquele que se omite, então, o que se omite, quando tinha o dever de evitar ou apurar, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Imagina a seguinte situação hipotética. Eu sou agente de polícia civil, você é escrivão. Nós fazemos a prisão de uma pessoa, a gente coloca ele lá dentro da cela e a gente começa a torturar aquele preso lá dentro daquela cela. O delegado tá vendo tudo, tá ouvindo tudo, tá vendo o preso pedir socorro, mas ele continua lá sentado como se nada tivesse ocorrendo. Ele tinha o dever de apurar. Outra situação, um soldado da polícia militar está ali torturando uma pessoa que acabou de ser presa. O coronel, o tenente, tá ali, ó, lá, como se nada tivesse ocorrendo. Essas pessoas que têm o dever de evitar ou de apurar a situação e não faz, ela responde. Aí o que é que a banca vai lhe dizer? Que essa pessoa responde da mesma forma de quem estava cometendo. E nós temos que lembrar que não, só incorre na mesma pena esses dois casos aqui, tá certo? Nós temos que lembrar que a mesma pena são esses dois casos aqui. O caso de quem se omite, né? Então nós temos que lembrar que a omissão, ela vem com a detenção, então é uma pena mais branda. Uma detenção de quanto? 1 a 4. Então, quem se omite, ela responde, mas ela responde de uma forma mais suave. Ela responde de uma forma mais branda. Aí nós temos que ver que aqui nós vamos ter outras penas. Vamos lá para elas. Aquele que se omite, quando tinha o dever de evitar ou de apurar, ocorre na pena de detenção aqui. Omissão, detenção. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, é reclusão de 8 a 16 anos. Vamos lembrar de uma coisa. As bancas podem colocar aqui se resulta lesão leve, tá certo? Se resulta lesão leve, não entra aqui. Ou é grave ou é gravíssimo. Então, estou torturando uma pessoa ao ponto de que aquela pessoa sofre uma lesão corporal de natureza grave. Incorre aqui, incorre. Natureza gravíssima. Incorre aqui, incorre. A banca pode misturar o conceito de direito penal? Não, para vocês não, porque para vocês não cai direito penal. Eu já resolvi muitas questões, porque a banca pegava lá a parte de direito penal, que pegava o conceito, né, de natureza grave e gravíssima, e jogava dentro dessa lei de tortura. Mas para vocês não, porque para vocês não cai direito penal. Então, quando incorre em lesão corporal, tá certo? Quando se falar em lesão corporal, vou só botar lesão corporal, você tem que lembrar que é grave ou é gravíssima. A pena também é de reclusão, mas é reclusão de 4 a 10. Reclusão de 4 a 10. As outras situações, reclusão de 2 a 8. Resultou lesão grave ou gravíssima, 4 a 10. Quando resulta morte, então torturei ao ponto de que a pessoa morreu, essa pena vai ser maior. Então, morte, resultou morte, meu Deus. Se resultou morte, a pena é de 8 a 16. E, obviamente, que é de reclusão. Você torturou alguém que estava sob sua tutela. Alguém que você tinha o poder, você tinha a guarda daquela pessoa. 2 a 8. Você torturou alguém que estava sobre a sua guarda, sob a sua vigia. Você tinha que guardar aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não seja tutela própria e sua. 2 a 8. Você viu essa tortura acontecendo, você tinha o dever de fazer alguma coisa, você não fez nada. Detenção, tem que lembrar que é o único caso de detenção e é de 1 a 4. Ah, torturei, teve lesão corporal de natureza grave
Ou gravíssima, 4 a 10. Pessoa morreu, 8 a 16. Beleza? E aqui a gente vem para outros casos. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Então, minha gente, fiquem com isso aqui, ó, na cabeça de vocês. 1/6 até 1/3. Por quê? A banca vai dizer que é 1/6 até 1/2. Vai dizer que é de 2/3 a não sei quanto. A banca vai tentar botar qualquer fração aqui que não seja essa. Quando ela for cobrar isso aqui, ela vai trabalhar em cima dessas frações. Então, é de 1/6 a 1/3. Essa pena pode ser aumentada. Quais são as situações que vão aumentar essa pena aqui? Se o crime é cometido por agente público. Então, o agente público estava cometendo tortura, ele já vai ter essa pena aumentada de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Onde é que vai vir a pegadinha? Aqui, contra criança eles não vão mexer, gestante eles não vão mexer, portador de deficiência eles não vão mexer, adolescente eles não vão mexer. A pegadinha vai vir aqui. Vai dizer que é maior de 50, vai dizer que é maior de 70, vai dizer que é maior que 100, vai dizer qualquer coisa, só não vai dizer maior de 60. Então, tem que lembrar por quê? Em cada lei, eles usam uma idade. Então, às vezes, no Código Penal tem 65 anos, tem outra lei que eu não estou lembrada agora, que é 70 anos. Então, tem que lembrar que na lei de tortura é maior de 60, tá bom? Vamos lá. Vamos só relembrar aqui as penas, beleza? Tutela, ou aquele que você tem a guarda, 2 a 8. Quem se omite, de 1 a 4, detenção. Lesão corporal grave ou gravíssima, 4 a 10. Resultou morte, é de 8 a 16, beleza? Lembrar que o aumento de pena previsto na lei de tortura é de 1/6 até 1/3. Também pode ser aumentada essa pena de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido mediante sequestro. É aquele exemplo lá que eu dei a vocês. Então, além de torturar, essa pessoa foi sequestrada. Essa tortura foi cometida no âmbito de um sequestro, decorrente de um sequestro. Essa pena também vai ser aumentada de 1/6 até 1/3. E aí nós vamos para outro ponto muito importante dessa lei, que as bancas gostam muito de cobrar, que é isso aqui, veja só. A condenação por esse crime, então você cometeu esse crime, você foi julgado, você foi condenado. Quando você for condenado, essa condenação acarreta a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Existem algumas leis que têm essa previsão aqui, essa previsão de perda de cargo, só que o que é que acontece? Essa perda de cargo, ela tem que vir fundamentada na decisão do juiz. Então, se o juiz não fundamentar, não der a fundamentação de que o agente público deve ter essa perda do cargo, ele não vai ter. Algumas leis são assim. O que vocês têm que lembrar? Aqui na lei de tortura, você foi condenado, essa perda aqui, ela é automática. Fui condenado, o juiz não motivou, não fundamentou, não importa. Essa perda é automática. Além de você perder o seu cargo, a sua função, o seu emprego, todos estão abarcados aqui. Você fica interditado para exercer aquela função, aquele emprego público ou aquele cargo pelo dobro da pena. A pegadinha da banca vem aqui. Ela diz que é igual ao tempo da pena. Ela diz que é por o triplo, né? Ela diz que vai ser igual ao tempo da pena. Então, se você foi condenado a 8 anos, você vai ficar interditado por 8 anos. Ela diz que é pelo triplo da pena. Então, a pegadinha é isso aí. Tem que lembrar que é duplo, tá bom? Duplo não, que é o dobro. Que é pelo dobro da pena. Então, esse artigo aí em si, deixa eu ver se é um artigo. Esse inciso aí é um artigo. Ele cai muito,
tá bom? Ele cai muito. Olha a outra pegadinha master que derruba 1 milhão de candidatos aqui. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. O que é que as bancas fazem? Como tem essa previsão de que ele é inafiançável, não cabe fiança, e é insuscetível de graça ou anistia, não cabe graça nem anistia, a banca joga um imprescritível ali dentro. Por quê? A gente acha o crime de tortura tão absurdo, mas tão absurdo, que a banca vai falar assim: o crime de tortura é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Aí você, ó, certa resposta. Entendeu? Você lê de uma forma tão automática que você não consegue perceber que aqui ele só é inafiançável ou insuscetível de graça ou anistia. É imprescritível? Não é, tá bom? O crime de tortura prescreve. Se eu não me engano, parece que ele prescreve em 16 anos. Ou eu tô confusa. Mas ele prescreve. Beleza? O condenado... Aí aqui a gente tem outra polêmicazinha. Vou até com calma aqui. Outra polêmica. Então tem que lembrar aqui que ele prescreve, beleza? Lembra disso, ele prescreve. Não vai cair em pegadinha da banca não, pelo amor de Jesus. O condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. E aí a gente vai entrar para aquela questão que eu conversei com vocês no começo da aula. Às vezes, o STF e o STJ entra no meio de uma lei e acaba complicando um pouquinho. E o que é que acontece? Tem decisões do STF e do STJ que falam o seguinte, peraí, vamos lá. Às vezes minha mente vai para um local longínquo, nós temos que voltar ao raciocínio. A lei de tortura fala que quem for condenado por tortura inicia o cumprimento da pena em regime fechado. E aí, o que acontece? Lá na lei de crimes hediondos, né, que também cai para vocês, então por isso já é importante eu pontuar. Na lei de crimes hediondos, ela falava que todos os crimes que estavam ali no rol da lei de crimes hediondos, inclusive tortura está lá no meio de crimes hediondos. Então a lei de crimes hediondos falava assim, ó, todos os crimes que estiver previsto nesta lei aqui vai cumprir a pena integralmente em regime fechado. Foi condenado, é regime fechado. Não tem progressão de regime, é regime fechado. Eu e Ali sou muito de acordo com isso, entendeu? Eu acho que deveria ser isso, porque os crimes hediondos são aqueles crimes que chocam a população. E aí o que é que acontece? O povo entra, é preso e daqui uns tempos foi lindo pra minha cara, maravilha. Daqui a um tempo ele progride de pena e aí ele vai responder em regime semiaberto, em regime aberto. Mas o que é que aconteceu? Em 2007, uma emenda constitucional disse assim, não, pode ser iniciado em regime fechado, mas ele tem direito a progredir. Concordando ou não, tem que entender o quê? Que o STF, ele é o STF, lindo o STF, maravilhoso. O STF fala que isso aqui não é a lei quem tem que definir, é o juiz, entendeu? O juiz vai sopesar, falei certo, não sei de onde eu tirei essa palavra. O juiz vai na análise do caso, entendeu? Na condição de fixar ali a quantidade de pena, ele vai decidir se o preso vai iniciar o cumprimento em pena de regime fechado. Beleza? Então, o que é que nós podemos concluir? Depende do que a questão vai narrar para você. Se a questão narra o seguinte: de acordo com a lei de tortura, lei 9.455, o condenado que for, o
condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Certo. Certo. De acordo com a decisão dos tribunais superiores, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado? Não. De acordo com os tribunais superiores, não, porque o STJ, ele também já teve julgados nesse sentido aí. Então, de acordo com a lei, sim. De acordo com os tribunais, não. Vai depender da quantidade de pena que o juiz vai colocar para esse preso aí, para esse condenado. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, são aquelas regrazinhas lá, né, de direito penal, de territorialidade, acho que é essa a palavra. Lá em direito penal a gente estuda isso. Beleza, passamos aqui pela leitura da lei e vamos ali para a questão. O que foi que aconteceu? Eu comecei a tirar as questões ali do que concurso e simplesmente eu comecei a tirar print de umas questões que eu já tinha resolvido. Então, algumas questões já estão com a resposta, mas tudo bem, né? O que vale é a gente revisar. Depois foi que eu me toquei, que eu disse, não, esse print tá errado aqui. Aí eu fui tirar o print de forma diferente. Mas vamos lá, primeira questão aí. Olhe, 2018, a OCP, de acordo com a Lei 9.455, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou de natureza gravíssima, a pena é de... Aí a gente tem que voltar aonde? A gente tem que voltar lá, ó. Aqui, a gente tem que voltar aqui. Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos. Então, seria a letra A aí, que eu já tinha deixado marcada. Resultou lesão corporal de natureza grave ou de natureza gravíssima, a pena prevista é reclusão de 4 a 10 anos. E ali, é um absurdo a banca cobrar a pena. A gente vai fazer o quê? Entendeu? A gente tem que se adaptar, minha gente. É o que eu falei. Tem que dançar conforme a música. É um absurdo? É. Ah, porque não mede conhecimento. Mas não adianta. Não adianta a gente ficar se reclamando. Porque a gente tem que responder o que a banca quer que a gente responda. Segunda questão. Assinala a alternativa correta. Também é do Instituto da OCP, ó. Vocês podem ver aqui. Acerca do que trata a Lei 9.455. Aqui também já está marcado a alternativa correta. Vocês estão vendo, né? Eu dei esse pequeno vacilo aí, mas a gente vai encontrar o erro das outras alternativas nessa questão aí. Então, veja só. O tipo legal de tortura, o conceito, aplica-se somente. Você viu um somente na sua prova? Você está ali lendo ali uma questão, você viu somente, você já, ó, tá? Viu somente, você já, opa, não significa que tá errado, mas já é para você ficar atento, porque provavelmente está. Beleza? O tipo legal de tortura aplica-se somente às condutas que causam lesões físicas e não se enquadra no tipo as moléstias mentais. Eu disse a vocês que cai isso. E muitas pessoas vão assim no pensamento de que o que é noticiado, o que é que a gente tem visto em notícia? Tortura, meu Deus, a pessoa ficou destruída, quebrou perna, a pessoa está ensanguentada. Então a gente não consegue lembrar assim de forma rotineira que tortura também tem essa previsão legal de que tortura também é no sentido de moléstias mentais, beleza? O crime, olha aí, o crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. E, gente, isso aqui na hora de uma prova, você marca o dedo com uma certeza, mas com uma certeza tão grande que só Deus para tirar da sua cabeça que tá errado. Tem que lembrar, a gente tem que lembrar que os crimes imprescritíveis são o ração, né? Então, é racismo e ação de grupos armados. Não sei se vocês lembram desse bizu aí lá de constitucional.
Então, imprescritível é racismo e ação de grupos armados. O resto tem ali os que são insuscetíveis de graça e anistia, tem os que são inafiançáveis, mas imprescritível são esses dois, de acordo com a Constituição. Então, o crime de tortura prescreve sim. Se o crime de tortura for cometido por agente público, a pena será aplicada pela metade. Então, se a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, aí eu sou agente público. Então, a pena para mim vai ser de 2 a 5? Não. Agente público, a gente viu agente público, a gente tem que lembrar... Peraí, eu acho que eu confundi aqui as bolas. Peraí, apaga, menino. Ah, confundi. Volta. Eu tava no sentido aqui a questão da omissão. Mas, ó, se for cometido por agente público, a gente tem que lembrar que a pena não vai ser aplicada pela metade coisa nenhuma. Ela vai ser aumentada de 1/6 até 1/3. Então, se é agente público, a gente não vai suavizar, não. A gente vai aumentar, a gente vai majorar essa pena para o agente público. Acarretando ainda a perda do cargo, função ou emprego público, certo. A interdição para o exercício, certo. Pelo prazo de 5 anos, não. Vai ser pelo dobro, né? Pelo dobro da pena. E aí nós temos a alternativa correta aqui, que é a letra D. Submeter alguém sob sua guarda, seu poder, ou autoridade com emprego de violência, grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo constitui crime de tortura. Sim, é um dos tipos que a gente viu bem direitinho lá na lei, né? Então vamos lá para a próxima questão. A respeito dos crimes de tortura regulados pela Lei 9.455, assinala a alternativa correta. Letra A. A pena prevista para o crime de tortura consistente em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo tem a pena de reclusão de 2 a 5 anos. É um absurdo. É um absurdo. Qual é a pena, minha gente? 4 a 10. Beleza? 4 a 10 anos. Não é de 2 a 5. É o dobro. É de 4 a 10. A pena prevista para aquele que se omite, é o omisso, em face dessas condutas que caracterizam crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las, é de 1 a 3 anos. É de 1 a 3 anos o omisso. Olha o omisso aqui, ó. Olha o omisso aqui, gente. Detenção de 1 a 4, beleza? Detenção de 1 a 4. Então, aqui tá cobrando pena. Aqui diz que é de reclusão de 2 a 5, não. É de 4 a 10. Aqui diz que é de 1 a 3 e a gente já vê que aqui é de detenção de 1 a 4. O agente público que pratica uma das condutas que caracterizam crimes de tortura terá a pena aumentada em 2/3. Em 2/3, 1/6, 1/6 a 1/3. Nada de 2/3. O agente público condenado por crime de tortura perderá o cargo, a função ou o emprego público e sofrerá interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada, certinho do jeito que está na lei. O crime de tortura, ele é insuscetível de fiança, ele é inafiançável, ou graça, mas ele é suscetível de anistia. Não, ele é inafiançável e ele é insuscetível de graça e de anistia. Vamos lá, quarta questão. Aqui eu já tive, né? Eu disse, gente, eu tô dando a resposta para esse povo, que palhaçada é essa? Aí eu me atentei, né? E tirei print antes. O crime de tortura é imprescritível. Aí você já estudou aqui comigo, você vai dizer, imprescritível coisa nenhuma, rapaz, sai pra lá. Não é imprescritível, não.
Aquele que se omite. Quando fala omite, a gente já tem que lembrar o quê? É detenção. É de 1 a 4. Quando tinha o dever, incorre na pena de detenção de 2 a 4. Olha a besteirinha. Olha a besteirinha. É de 1 a 4. Aí ele simplesmente vem e diz que é de 2 a 4. Aí a gente já fica como? A gente já fica nervosinho. Dizendo como é que eu errei uma questão que simplesmente cobra pena. Errou, é isso, a vida que segue, né? Da próxima não erra mais. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 4, não, a pena é de 4 lá no caput. A pena é de 4... Ah, não, já tá errado aqui, que é de 4 a 10, né? Aqui tá dizendo que é de 4 a 12, não tem essa situação de 4 a 12. Mas o que é que a gente tem que lembrar? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, qual é a pena? Eita, minha gente, eu falei uma coisa errada pra vocês. A do caput é de 2 a 8. A do caput que é de 2 a 8. Isso é sono. Isso aqui não é nada mais e nada menos do que sono. Então, aqui nessa situação de... Não, a gente tá nessa questão. Nessa situação de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, é de 4 a 10. Não é de 4 a 12, é de 4 a 10. Vocês me perdoem aí, eu estou com sono. Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, é um dos causos lá de majoração. Mediante sequestro, aumenta-se a pena de 1/6, certo? Até quanto? Até 1/3. 1/6. 1/6 até 1/3. 2/3 está errado. A condenação acarretará a perda do cargo? Sim. Da função? Sim. Ou do emprego público? Sim. E a interdição pelo dobro da pena aplicada? Sim. Vocês estão vendo que é a lei seca que cai? Que a OCP cobra a lei seca, colocando uma pegadinha no meio das questões? É isso que ela gosta. Ela gosta de levar você ao erro por besteira. O crime de tortura e suas circunstâncias são tipificados em lei penal especial. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. A OCP não é muito de pedir aquela alternativa incorreta, né? Ela não é muito a cara dela, não. Mas que pode acontecer, pode. Então, sempre fiquem atentos aí se ela tá pedindo a correta ou a incorreta, beleza? Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão é de 6 a 12 anos. A gente acabou de ver que não. A gente acabou de ver que não. A gente acabou de ver que se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, é de 4 a 10. E se resulta morte, eu acho que é de 8 a 16, não é? Vamos até voltar aqui, porque eu não tô muito confiante aqui no sono que eu tô, não tô muito confiante, não. 8 a 16, tá vendo? Lesão corporal 4 a 10, morte 8 a 16. O erro tá aí de novo, mais uma vez na pena, pela quinta vez, na quinta questão seguida, cobrando pena. A condenação pelo crime de tortura acarreta a suspensão temporária do cargo. Então, temporariamente ali, não, é pelo dobro da pena. A interdição, ele perde, né? Ele não é suspendido, ele perde o cargo e ele fica interditado de possuir aquele cargo novamente pelo dobro da pena. Nada de suspensão temporária. O crime de tortura não é afiançável pela autoridade policial, mas o é pela autoridade judiciária. Aí é uma questão de que o delegado, né? A autoridade policial, ele pode sim, peraí, que foi que eu li? Vocês estão vendo meu raciocínio, tá? Eita, meu Deus. Deus abençoe a correria desses dias. Qual é o erro dessa alternativa? Aí tá dizendo que o crime de tortura não é afiançável pela autoridade policial,
mas o é pela autoridade judiciária. A gente já sabe que o crime de tortura, ele é inafiançável. Mas, se fosse afiançável, essa é uma questão polêmica, mas se fosse afiançável, a autoridade policial, ela poderia arbitrar essa fiança? Aí tem um entendimento aí de que a autoridade policial, ela pode arbitrar a fiança em crimes com pena base, a pena mínima, igual a 4 anos. Aí já tem outros entendimentos que não. O que é que a gente tem que se atentar? Tanto a autoridade policial quanto a autoridade judiciária, ela arbitra fiança. Mas o que é que nós temos que lembrar aqui, de certo, é de que o crime de tortura não é afiançável, né? Beleza. Então, significa que aqui em tortura, nem é pela autoridade e nem é pela autoridade judiciária. Não é por nenhum dos dois. Porque o crime de tortura é inafiançável. Ele prescreve, mas ele é inafiançável. A pena do crime de tortura será aumentada de 1/6 até 1/3 se ele for cometido por agente público. Vocês estão vendo que as questões, elas se repetem? Perdão. Vocês estão vendo que a questão, ela se repete? Ela cobra a mesma coisa? Tem que lembrar que é de 1/6 até 1/3, tá bom? O crime de tortura é suscetível de indulto individual ou coletivo, mas não de anistia. Não, minha gente, é insuscetível de graça ou anistia. É insuscetível. Toda vez que ele vier falando de ser suscetível ou não, ele vai estar jogando uma pegadinha. Toda vez não. Eita, meu Deus, estudar para concurso é uma luta, mas quase sempre vai ser uma pegadinha. Tem que lembrar que é insuscetível de graça ou anistia. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. Constranger alguém com um emprego de... Vocês estão vendo, são todas questões do AOCP, viu? São todas questões do AOCP. Essa aqui mesmo é do ano passado. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou ideológica. Aí você vem no sentido, você vem na lógica... Carro de som passando. Participante da aula. Aí você vem no sentido de que não é discriminação sexual e ideológica, é errado mesmo, é tortura, mas não é, porque não tá na lei. Se não tá na lei, não é. Não tá na lei, não é. Beleza? Qual é que a gente tem que lembrar que é? Racial. Isso é um mais, tá bom? É porque eu não tenho uma caneta, mas um dia eu vou ter, fé em Cristo. Racial ou religiosa, beleza? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, resultando em perda ou a inutilização do membro, sentido ou função. Tem isso aí lá na lei. A gente leu isso aí lá na lei? A gente não leu. Isso aí é o conceito lá em direito penal de lesão corporal gravíssima, eu acho. Perda ou inutilização é gravíssima, beleza? Isso aí é lá de direito penal. Isso não tá na lei. De tortura, não. Constranger alguém, letra C, mediante violência ou grave ameaça, depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite. Tem isso lá na lei? A gente leu isso lá na lei? Não. Então ele tá jogando coisa do Código Penal aí pra dizer que é crime de tortura. Mas não é. Isso aí é uma situação de vulnerabilidade, eu acredito. Reduzido por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, não eu tenho quase certeza que isso aí é uma questão de vulnerabilidade lá do Código Penal. Letra D. Submeter pessoa presa ou sujeita, você já vai lembrando? A medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. A gente leu isso lá na lei. Vocês lembram que a gente leu isso lá na lei? Que estava exatamente desta maneira. E eu disse a vocês, atentem-se, porque a banca pode dizer que é uma medida de... Uma medida prevista em lei. Se for previsto em lei, não é tortura, né?
Qual é o erro da E? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Não, isso aí vai ser de outra lei, isso aí vai ser outro crime, não está aqui ligado ao crime de tortura que a gente acabou de estudar. Olha lá, a banca vem contando uma historinha, então vamos lá ler essa historinha. Essa questão é ótima, eu gosto dessa questão aqui, ela é bem polêmica. É essa que é polêmica, eu acho que é. O respeito à integridade física do preso é uma preocupação de diversos documentos jurídicos nacionais e internacionais, destacando-se as regras mínimas da ONU, as regras de Mandela, né? O Programa Nacional de Direitos Humanos, tal. Beleza? Imagina a seguinte situação hipotética. Durante o procedimento de rotina realizado em um dos presídios do estado de Roraima, os agentes penitenciários, Polícia Penal, meu amor, desde 2019, José e Paulo, flagraram o detento João sendo agredido pelo seu companheiro de cela, Afonso. Então, Afonso estava agredindo João. Eram 2 detentos. Beleza? E os policiais penais estavam vendo isso. Diante da situação, os policiais penais foram em direção aos detentos e conseguiram imobilizar Afonso, que era o que estava agredindo, salvando João, que estava gravemente ferido, e foi encaminhado para a ala médica. Inconformados com a atitude de Afonso, a fim de castigá-lo, os policiais penais levaram o detento para uma das salas. Em seguida, enquanto José, o que tinha apanhado, vigiava o ambiente para evitar a aproximação de outros servidores, Paulo, o policial penal, agrediu o detento com diversos socos e chutes, causando-lhe intenso sofrimento físico. Quando sentiram-se satisfeitos, já estava de boa, os agentes levaram Afonso para o setor hospitalar do estabelecimento prisional. É uma historinha muito fora da realidade, né? Vamos lá. Então, vamos lá ver aqui o que é que acontece. Os agentes, os policiais penais, isso aqui é policial penal, não deverão responder penalmente? Fizeram nada demais? Não fizeram nada demais, não deve responder? É errado, né? Eles torturaram o cara. Yali, foi merecido. Beleza, bota aí na tua prova que foi merecido. Deverão responder sim. O agente penitenciário Paulo deverá responder pelo crime de tortura contra Afonso, enquanto o policial penal José responderá apenas por omissão de socorro, gente. Cadê João? É porque eles botaram José e João aqui. Eles deveriam ter colocado, né, um nome mais fácil para a gente se atentar. Mas José, ele também cometeu o crime de tortura igual. Beleza? Ele não ficou omisso. Por quê? Porque Paulo agrediu e José deu cobertura. Ele não foi omisso, ele deu cobertura. Então, ele cometeu o crime de tortura do mesmo jeito. Os policiais penais, José e Paulo, deverão responder penalmente pelo crime de tortura. Sim. Praticado contra Afonso? Sim, deverão responder sim. Os policiais penais José e Paulo não deverão responder? Sim, deverão. Não deverão responder? Sim, deverão. Então, a banca, ela gosta também de contar essas historinhas, de narrar uma situação com diversos nomes e depois vir perguntando ali o que cada um deve responder. O que vocês devem ficar atentos em relação a isso aqui é lembrar o quê? Que... Estão me ligando aqui. Vocês têm que lembrar o quê? Que dar cobertura não é ser omisso. Beleza? Omissão, aquela detenção de 1 a 4 anos, é quem tem o dever de apurar a situação e se omite. Aqui, os dois policiais penais estão de igual para igual. Nenhum tem o dever de apurar o outro. Beleza? Questão 8.
Não caracteriza o crime de tortura a conduta do carcereiro que constrange o preso mediante grave ameaça a submeter-se à situação vexatória não autorizada em lei. Olha, isso é uma questão um pouquinho difícil porque a gente lê e a gente pensa assim, não. Policial penal, constrangeu o preso mediante grave ameaça, submeteu ele a uma situação vexatória não autorizada em lei, é tortura. Mas não é. Por quê? Porque isso não está previsto na lei de tortura. Então não é tortura. Isso aí é um caso de abuso de autoridade. Está lá na lei de abuso de autoridade. Tenho quase certeza. Letra B. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher. Contravenção penal contra a mulher. Tá vendo que isso não está muito ligado à tortura? Com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico. Não impede... é porque aí ele juntou penal, né, com a lei de tortura. Impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Não. No caso de violência contra a mulher no âmbito doméstico, que é no âmbito da Lei Maria da Penha, que também cai para vocês, a gente não pode substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tá bom? Não é permitido. Letra C. Segundo o entendimento do STJ, é penalmente típica a conduta de violar a decisão administrativa de suspensão de habilitação. Eu acho que não cai CTB para vocês, né? Eu acho que não cai Código de Trânsito, não. Mas isso aí é errado, não é penalmente típica, não. É como se tem uma decisão administrativa suspendendo a CNH e aí você quebra, né, essa decisão administrativa, é como se você juntasse duas infrações, uma administrativa mais outra. Mas não é penalmente típica, não. Letra D. É hediondo o crime de furto qualificado pela subtração de substâncias explosivas. Tentando lembrar aqui essa questão, viu? Não vou mentir a você. Essa questão aí, eu acho que é essa a alternativa. Peraí. Vamos ler novamente para eu relembrar. Peraí, só um minuto. Ah, eu já entendi o que foi que eu errei. A letra A, né? A letra A é a resposta correta, porque lá diz que não caracteriza o crime de tortura, e não caracteriza, porque é a lei de abuso de autoridade. É a alternativa correta, porque eu falei que não era tortura, mas não me atentei a marcar a alternativa, porque não é tortura. Essa situação do carcereiro, né, como tá falado aí, do carcereiro submeter a situação vexatória, realmente não é tortura, é abuso de autoridade. Mas ali, ó, a letra D é hediondo o crime de furto qualificado pela subtração. Isso é uma questão polêmica. Por quê? É hediondo, eu vou falar porque cai crimes hediondos para vocês. É hediondo o furto qualificado pelo uso de substância explosiva. Então, você usar substância explosiva para cometer um furto é hediondo, né? Mas não a subtração das substâncias explosivas. É a polêmica dessa alternativa. É penalmente atípica a conduta de provocar culposamente. Não é atípica, não. Eu acho que é típica. Mas, enfim. Vamos para a última questão aqui. A respeito dos crimes de tortura regulados pela Lei 9.455, assinale a alternativa correta. A pena prevista para o crime de tortura, consistente em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é de reclusão de 2 a 5 anos. É de 4... é de 2 a 8. É de 2 a 8. Eu vou vir melhor na próxima aula, minha gente. Eu vou vir mais recuperada. É de 2 a 8, né? A pena prevista para aquele que se omite em face de condutas que caracterizam crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, é de 1 a 3 anos. Não é não. É de detenção de 1 a 4. É o que se omite, lembra do omisso. O agente público que caracteriza uma das condutas
que pratica uma das condutas que caracterizam crimes de tortura terá a pena aumentada em 2/3. Vocês já viram, a gente respondeu 3 questões que falam que são 2/3 e não é. É de 1/6 a 1/3, não é 2/3. O agente público condenado por crime de tortura perderá o cargo, função ou emprego público e sofrerá interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Não é isso mesmo? O crime de tortura é insuscetível de fiança ou graça, mas é suscetível de anistia? Não. Graça e anistia. Beleza? Então, essas aí foram as questões que a gente trouxe aqui para nossa revisão da lei de tortura, lei 9.455. Peço perdão a vocês aí por alguns erros. Por quê? Isso aqui é que a gente, professor, na realidade, tá mais cansado do que vocês. E aí acaba acontecendo isso. Pessoal, a gente vai ficar trabalhando aqui nessa resolução de questões, tanto de legislação extravagante quanto de direitos humanos, batendo em pontos mais específicos, como eu bati com vocês aqui. Pena, conceitos, coisas mais voltadas aí para essa reta final, né? Também traremos aí um pouquinho de direitos humanos para vocês e continuaremos com as aulas de redação para quem já está acompanhando aí direitinho. Essa foi a lei de tortura, lei 9.455 de 97, para você, futuro policial militar de Pernambuco, tá certo? Muito obrigada a todos, a todas e a todos. Fiquem com Deus, bons estudos. Qualquer dúvida, onde é que eu lhe acho, Yali? Você me acha bem aqui, olha. Pode ir lá, que a gente vai conversar um pouquinho lá no Instagram. Muito obrigada, fiquem com Deus.